Olá, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula de ecologia. Desta vez o tema da aula será a parte de sucessão ecológica, tá? É outro assunto aí que nós temos muito importante, né? Que tem aparecido também nas questões de vestibulares, voltado para a parte de ecologia, tá certo? Bom, gente, na verdade, o que é que vem a ser sucessão? Nesse termo sucessão significa o quê? E aí na imagem vocês têm uma animação de stop motion, né, mostrando justamente um pouco do que é que vem ser essa ideia. O que é que vocês conseguem observar aí nessa imagem? Vamos esperar ela voltar para o comecinho, né? Percebam, né, que aí no comecinho da imagem, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para vocês verem, tá? Ó, vou voltar agora. Aparece aí um vulcão, certo? Poucas plantas, mais pedras, né? E vejam que com o tempo essa paisagem ela vai sendo modificada, né? Com a chegada de algumas plantas, de alguns animais, enfim, o ambiente ele vai se modificando, na verdade, certo? Então vamos lá. O termo sucessão, pessoal, via de regra, está muito ligado a algo que vem depois, né? Quando a gente fala em sucessor, né? Aquilo que vem depois. Se tem algo que vem depois, é porque algo vem antes. Então, remete à ideia de sequência, né, de etapas. Então, na verdade, pessoal, a sucessão ecológica ela vai justamente envolver essas mudanças que ocorrem no ecossistema, certo? Que seguem, portanto, aí etapas. Existe uma sequência nesse processo, tá? Então, por definição, a sucessão ecológica ela engloba mudanças graduais e progressivas nas comunidades e nas condições abióticas de um ecossistema até atingir um grau de estabilidade ou equilíbrio ao longo do tempo, tá? Então, o ambiente, né, ou na verdade o ecossistema, ele passa por modificações contínuas ao longo do tempo até atingir um grau aí de estabilidade ou equilíbrio. Essas mudanças, elas envolvem tanto a parte viva, né, que a gente viu que inclui os chamados fatores bióticos, como a parte não viva, né, que engloba os chamados fatores abióticos, certo? Então, tanto parte viva como não viva, ela passa por esse processo de modificação contínua, que é um processo gradual e progressivo. É isso a sucessão ecológica, tá? Então, aqui, pessoal, nós trazemos um esqueminha, certo? Justamente mostrando, ó, esse processo. Existe uma fase aí de início, uma fase de transição, até então aí atingir um certo grau de estabilidade, tá? Então, a partir da análise dessa figura, a gente consegue observar, né, essas modificações que vão ocorrendo ao longo do tempo, certo? Em um determinado ambiente, beleza? Bom, então a sucessão ecológica ela se dá a partir de etapas, né? Então, assim como nós nascemos, né, passamos pela infância, a adolescência, até atingir a fase adulta, o ecossistema também ele passa por faixas, digamos assim, faixas etárias, né? Por essas etapas, tá certo? Então, ó, nós temos aí essa primeira etapa, né? Que é a chamada etapa de ecese. Veja que ela começa por um ambiente onde eu tenho um predomínio muito grande de rochas, tá? Então, basicamente aqui eu não tenho plantas, certo? É, não tenho água, tá? O solo praticamente inexiste, ou seja, eu tenho uma série de condições que são bastante desfavoráveis, certo? Então, essa primeira fase ou etapa da associação ecológica, chamada DECESE, é como se fosse a infância do ecossistema. Nessa fase aqui, ó, eu vou ter o aparecimento de espécies pioneiras, ou seja, os primeiros seres vivos, né, que vão ocupar esse ambiente aí, certo? Portanto, elas são chamadas colonizadoras, tá? E elas vão apresentar uma alta resistência a essas condições desfavoráveis, certo? Então, geralmente são líquens, tá? Lembrando que líquens são associação de fungo e alga, que eles podem se alojar tanto em árvores como em rochas, como é o caso da imagem, certo? Vou ter o aparecimento de musgos, tá? Então, geralmente são aquelas plantinhas que elas conseguem crescer em ambiente, né, com muito sol, né, pouca água, pouco solo, né? Então, elas conseguem resistir a essa condição aí realmente de falta de condições para poder uma planta meio que mais madura se desenvolver, tá? É muito comum, por exemplo, a gente observar esse tipo de planta, né? Naqueles calçamentos meio de rua, né? As pessoas geralmente limpam, então logo elas crescem ali muito facilmente. Então são plantas, né? Que elas têm esse tipo de adaptação, certo? Então temos o primeiro estágio, a primeira etapa da associação ecológica, que é chamada ESESE, tá? E aí observe, gente, que essas espécies pioneiras, ó, elas quando aparecem aqui, consequentemente o ambiente ele começa a mudar, certo? Isso aqui, gente, é uma sequência, tá? Ó, vejam que aqui eu já tenho mais plantinhas, certo?
diferente dessas aqui. Basicamente, a rocha já vou ter em uma quantidade, uma proporção menor. Por quê? Porque essa rocha ela passa por um processo de degradação para poder formar solo, tá? Então, pessoal, vou ter aí a segunda etapa, a segunda fase da associação ecológica. É a chamada séries ou estágios cerais. É como se fosse a adolescência do ecossistema, tá? Então, as séries ou estágios cerais é uma etapa de transição, né, entre a essese e a fase em que o ecossistema ele alcança aí um nível de maturidade, né, de equilíbrio, certo? Então, aqui, ó, a comunidade que eu vou ter é uma comunidade intermediária, certo? São novas espécies que vão aparecer, tá? Então, são espécies diferentes, né? Com portes diferentes, tá certo? Ou tamanhos diferentes, na verdade, tá? O solo já não vai ser mais o mesmo. Então, basicamente, aqui, ó, o tipo de vegetação que eu vou ter nessa fase intermediária são justamente as herbáceas, né? E os arbustos. Então, são plantas aí de tamanho pequeno a tamanho médio, tá? Essas plantinhas aí que apareceram, por sua vez, elas já vão modificar o solo, certo? Já vão modificar as condições do microclima, porque essas plantas elas vão transpirar, vão liberar água para a atmosfera, certo? Então, isso ao longo do tempo vai modificando, né, toda a condição de clima e de solo, que aí, portanto, vai favorecer a chegada de plantas maiores ainda, que é justamente o terceiro estágio, a terceira etapa da associação ecológica, que é chamada a etapa de clímax, tá? Ou comunidade clímax. Então, na etapa clímax, que seria, no caso, a fase adulta do ecossistema, eu vou ter, então, a instalação de uma comunidade estável, certo? E bem adaptada. Então, é quando justamente os seres vivos, aí eu estou trazendo muito planta, mas entendo que aí também temos animais, certo? Envolvidos aí nesse processo, tá? Eles vão atingir, ó, um nível de estabilidade, né? É como se o ecossistema agora estivesse totalmente formado, totalmente desenvolvido, tá certo? E como parte da vegetação aqui, vou ter o predomínio principalmente de árvores, certo? Nos seus diferentes portes, tá? Então, esse é o chamado processo de sucessão ecológica. Eu vou ter mudanças na parte viva, na parte biótica, da biocenose, mas também vou ter alterações na parte não viva, dos fatores abióticos, né? Ou o que nós chamamos de biótopo, né? Então, pessoal, só reforçando aí nessas três etapas bem delimitadas. Lembrando que isso, pessoal, se dá ao longo do tempo, tá? Isso aí são centenas, né, milhares ou até mesmo milhões de anos para acontecer, certo? E aí vão ter tantas mudanças nos fatores bióticos, como eu acabei de falar, assim também como nos chamados fatores abióticos, tá? Então, isso é a sucessão ecológica, tá? O ecossistema, ele passa por modificações ao longo aí da sua vida, digamos, certo? Bom, gente, essa questão de esqueminha, tá? Falando um pouco dos estratos da floresta, eu acho que isso você já deve ter visto na geografia quando estudaram a vegetação. Então, lembrando que as plantas elas vão se organizar na floresta a partir de estratos, certo? Então, do menor para o maior, eu tenho herbáceas, arbustos, né? E as árvores que fazem parte do estrato arbóreo, né? E dentro do estrato arbóreo, ó, eu vou ter justamente essas variações aqui, em função justamente do tamanho dessas árvores, ok? Aqui é um outro exemplo, pessoal, bem legal de sucessão ecológica, dessa vez envolvendo lagoas, certo? Então, veja que eu tenho uma lagoa na etapa 1 recém-formada, tá? Vão aparecer algumas plantinhas, certo? Vou ter um processo gradativo, digamos que de assoreamento, né? De aumento do sedimento aí dentro dessa lagoa. E aí veja que o espaço da lagoa, com o tempo, ele vai diminuindo, certo? Até essa lagoa praticamente deixar de existir. E aí vou ter aí o surgimento, né, de algumas plantas, árvores, enfim. E aí eu tenho a instalação dessa comunidade clímax, tá? Então é um outro exemplo de sucessão ecológica, dessa vez envolvendo aí ecossistemas lacustres, né, ou de lagoas, beleza? Bom, quais são essas principais alterações que nós vamos ter ao longo de uma sucessão ecológica? Isso aqui é um resumo que geralmente eu gosto de fazer, que pode ajudar vocês aí nos estudos, ó. Eu vou ter alterações tanto no meio biótico, né, como no meio abiótico. Por exemplo, o tamanho ou porte dos organismos, né, como as plantas, por exemplo, ao longo da sucessão ecológica, a gente percebe que ele diminui ou aumenta. É só lembrar aquele esqueminha anterior. Ele aumenta, gente. Beleza? A biomassa diminui ou aumenta? Aumenta também, porque eu vou ter mais organismos vivos, mais plantas, mais animais, né? Se eu tenho árvores de grande porte, então elas vão ter mais matéria orgânica do que uma planta pequena, certo? Então, matéria orgânica é biomassa, tá? A biodiversidade, ela também aumenta, pessoal, ao longo da sucessão ecológica, certo? Veja que lá no comecinho começou com aquelas pedras, né? Alguns níqueis e musgos,
e na fase de clímax, né, eu tenho uma diversidade maior ali de plantas. O tempo de vida, certo? Então, geralmente, o tempo de vida também, ele aumenta, tá? Então, as plantinhas pequenininhas, geralmente, elas têm um ciclo de vida curto, tá? Já as árvores, por exemplo, grandes, elas duram mais tempo, tá? Agora, o ritmo de crescimento, ele diminui. Porque as plantinhas pequenininhas, lá da etapa de diecese, elas crescem muito rápido, né? Já uma árvore, por exemplo, ela pode levar um bom tempo aí para poder crescer, tá? Então, essas são as principais modificações ou alterações que ocorrem no meio biótico. No meio abiótico, nós vamos ter a profundidade do solo, né, que a gente acabou de ver agora que ela aumenta, tá? Então, aquela rocha ali que estava na superfície, que é a chamada rocha-mãe, ela vai passar por um processo de degradação contínua, certo? E a partir da rocha-mãe tem a formação das camadas de solo, certo? Que a gente conhece pelo nome de horizontes, tá? Lá na geologia. A fertilidade do solo também vai aumentar, né? Porque eu vou ter mais matéria orgânica aí disponível no ambiente, então, consequentemente, isso favorece a disponibilidade de nutrientes, né? Consequentemente, envolve a fertilidade do solo. A umidade também aumenta, certo? Principalmente a umidade do ar, né? Através da transpiração realizada pelas plantas. A temperatura ela vai diminuir, gente. Porque a partir do momento que eu tenho mais vapor de água na atmosfera, a sensação térmica, o microclima ele vai diminuindo, certo? Então, claramente, a gente percebe isso na cidade, né? Geralmente, áreas mais arborizadas, né? O microclima ele é mais ameno, né? A gente não sente, né? Tão quente, né? Como uma área, por exemplo, onde eu vou ter muita construção de concreto, tá? E a absorção de água no solo, ela também aumenta, né? Já que as grandes árvores, a partir das suas raízes, elas favorecem aí a infiltração e, consequentemente, a absorção desse solo, né? A absorção dessa água, né? A partir de um solo aí que vai ter toda uma estrutura, né? De camadas, enfim, que vai, né? Facilitar esse processo, beleza? Então, essas são as principais alterações que podem ser percebidas ao longo de uma associação ecológica, tanto no meio abiótico como no meio abiótico. Ok? Então, aqui mais uma imagenzinha, certo? Mostrando justamente esse processo de sucessão, tá? Principalmente, ó, chamando atenção para a alteração no solo. Então, veja aqui, ó, novamente a representação. Veja como o solo ele vai, ó, se transformando, tá? Ao longo do tempo, certo? E aqui eu tenho as diferentes camadas, tá? Beleza? Bom, gente, então, a sucessão ecológica, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser primária ou pode ser secundária. A sucessão chamada primária é quando esse processo aí de mudanças, né, ao longo do tempo nos ecossistemas, ele se dá em ambientes que nunca foram habitados por uma comunidade, ou seja, nunca houve ali espécies morando ali, tá? É o caso, por exemplo, dos vulcões, tá? Das dunas, certo? Então, por exemplo, uma duna de uma praia geralmente, né, predomina ali o que é areia, certo? Mas com o tempo pode chegar uma plantinha, outra, né? Consequentemente atrair algum animal, então tudo isso acaba, né? Contribuindo para que ao longo do tempo eu tenha uma modificação naquele tipo de ambiente ali, tá? Em relação aos vulcões, que é um exemplo bem falado, estou trazendo aqui na imagem para a gente um exemplo de vulcão aqui nativo no município de Pojuca, tá? Essa região do Cabo Santo Agostinho e Pojuca e Sirinhaém, nós temos alguns vulcões nativos, certo? E aí vejam que justamente aqui, ó, nessa rocha, né, que possivelmente há 102 milhões de anos estava em atividade, né, era um vulcão em atividade, veja que sobre ela aí cresceram algumas plantas, tá? Principalmente herbáceas, certo? Plantas mais rasteiras, tá? Digamos assim. E no entorno embaixo, ó, alguns arbustos, tá, gente? Então, vejam que aí é um tipo de sucessão ecológica que se deu a partir de um vulcão. O vulcão, quando está em atividade, ele não é ocupado por nenhum ser vivo, tá, gente? Então, esse é um caso de sucessão ecológica primária. A secundária, diferente da primária, né, ela já vai acontecer em ambientes que já foram habitados por alguma comunidade no passado, certo? Inclusive, esse tipo de sucessão aí é o que mais aparece nas questões para vocês resolverem, a chamada sucessão secundária. Por exemplo, uma área reflorestada, certo? Então, uma área que ela é reflorestada, na verdade, é uma floresta que está sendo ali meio que replantada, né? Ou recuperada ou restaurada, certo? Por quê? Porque no passado havia uma vegetação que, sei lá, foi desmatada, né? Sofreu algum tipo aí de intervenção grave, tá? Então, uma área reflorestada é justamente o quê? Uma nova floresta que está sendo ali colocada numa área que um dia já foi ocupada, certo? Um exemplo, pessoal, bem clássico que eu gosto de trazer nesse assunto é justamente o caso da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, certo? A Floresta da Tijuca, não sei se vocês conhecem, ela é uma das maiores florestas urbanas do mundo, tá?
Hoje é considerado Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, e no século XIX, essa floresta praticamente ela foi dizimada, tá? Principalmente devido a quê? A cana-de-açúcar, certo? Então, havia o desmatamento para se retirar a lenha para a cana-de-açúcar, havia o desmatamento para, por exemplo, extrair madeira nobre, né? Para a parte aí da extração de madeira, enfim, certo? Mas principalmente também para cultivo de café, mandioca, milho, certo? Então, toda essa vegetação ela foi, né, praticamente dizimada, suprimida, e hoje, né, a gente tem a floresta totalmente regenerada, tá? Ou seja, é um processo de sucessão secundária. E no caso da Floresta da Tijuca, é importante ressaltar aqui que justamente esse processo de restauração dessa floresta se deu a partir aí de uma medida, né, tomada por Dom Pedro II, lá no ano de 1861, né, quando ele viu que o Rio de Janeiro estava com um problema sério de falta d'água, e isso se devia, no caso, justamente à floresta que não existia mais. Então, a partir da iniciativa, né, e aí de alguns trabalhos, né, eles conseguiram implantar algumas mudas de árvores, certo? E com o tempo essa floresta ela foi se regenerando até voltar aqui, ó, essa paisagem exuberante, tá? Então é difícil a gente meio que de olhar para ela, né, e pensar que tudo isso aqui na verdade é só um pedacinho que a imagem traz, e pensar que isso aqui um dia, né, praticamente não existiu, certo? Então esse é o processo de sucessão ecológica secundária, beleza? Então, pessoal, as espécies pioneiras elas são muito importantes, né, para colonizar áreas desmatadas, certo? Aqui estão alguns exemplos. Elas conectam fragmentos florestais, estabilizam o terreno, tá? Aumentam a permeabilidade do solo, elas agregam polinizadores e dispersores de semente. Então, essas plantinhas aí elas são muito importantes, né, para que a gente possa ter uma revitalização ou recuperação, né, de uma área que foi desmatada, certo? As espécies pioneiras, né, a gente lembra que são aquelas que aparecem logo no comecinho da associação ecológica, na fase de SES, né? Elas têm um porte pequeno, né? Tem um ciclo de vida aí curto, mas elas reproduzem bastante, né? Então, o fato de elas reproduzirem bastante, isso facilita, né, a colonização aí dessa área desmatada e, consequentemente, a regeneração, né, desse ecossistema que foi degradado, certo? Então, aí, mais uma vez, falando na regeneração da floresta, certo? Lembrando aí, ó, que isso aqui leva anos para acontecer, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem um processo que durou mais ou menos 150 anos. É mais ou menos o que aconteceu com a Floresta da Tijuca, 1861 para 2021, né? Tem um intervalo considerável aí, para que aquela floresta ela pudesse se regenerar, certo? E aí, gente, finalizando o assunto, né, eu agora trago alguns termos, né, que eles são termos mais da área técnica, né, para a parte do meio ambiente, mas que envolvem esse assunto, que muitas vezes pode aparecer numa questão de Enem ou essencial para você se debruçar sobre uma questão. E às vezes, por falta de conhecimento sobre o tema, a gente acaba achando que às vezes as palavras são as mesmas coisas. Por exemplo, área perturbada e área degradada é a mesma coisa? Possivelmente não, né, gente? Ó, a área perturbada é aquela que, mesmo depois que sofre impactos, é capaz de se regenerar naturalmente ao longo do tempo. Ou seja, ela passou por algum tipo de estresse, né? Algum tipo de impacto, mas ela conseguiu se regenerar naturalmente, por si só. Tá? Já a área degradada é aquela que, mesmo depois que ela sofre impacto, ela não consegue se regenerar naturalmente. Tá, gente? Então, a área perturbada, ela geralmente consegue se regenerar a partir da chamada resiliência. Tá? Então, a resiliência é um conceito da ecologia que envolve o quê? A capacidade de um ambiente, de um ecossistema, dele voltar à sua condição inicial após passarem por algum tipo de estresse, né? Algum tipo de perturbação, né? Como o próprio nome diz, tá? Então, ela consegue, né, voltar àquela sua condição inicial, certo? Então, a área perturbada, geralmente, elas têm uma resiliência bastante desenvolvida. Já a área degradada, ela para poder se regenerar, ela depende muito da ação humana, tá? Diga-se ação humana positiva, certo? Por exemplo, atividades como plantios de muda, certo? Como organização do solo, né? A partir de curvas de nível para dificultar o processo de erosão, enfim. São pequenas ações aí, ou na verdade, ações, né, relevantes que vão contribuir para que essa área degradada ela possa se regenerar, tá? E por falar em regeneração de área degradada, nós temos aí mais dois conceitos: restauração ambiental e recuperação. É a mesma coisa? Possivelmente não, né, gente? Ó, imagina que eu tenho uma área, certo? Uma área uma floresta, por exemplo. Isso aqui era a condição original dela, tá?
Aqui agora eu tenho uma área degradada, ou seja, sem a vegetação, certo? Então, eu tenho duas formas de intervir. Eu tenho uma restauração e tenho uma recuperação. A restauração, pessoal, ela vai acontecer quando, a partir das ações realizadas, né, é possível deixar aquele ambiente o mais parecido possível como ele era antes. Então, veja, ó, como aqui está praticamente idêntico, tá? Então, a restauração é o quê? Restituição de ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível de sua condição original. Então, o nome disso é restauração. A recuperação, pessoal, é a restituição de um ecossistema de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição original, tá? Então, na restauração, geralmente a gente consegue deixar, né, aquela área que foi degradada muito parecida como ela era antes, no comecinho, tá? Já a recuperação não. A recuperação é meio que uma melhora, né? Tipo, se ela está degradada, então eu faço algumas ações ali, por exemplo, para que ela não fique, né, no mesmo estado de degradação. Tem uma melhoria, né, mas essa melhoria não quer dizer que ela fique igual como ela era antes. Por exemplo, pensa em uma área degradada, sei lá, uma área de canavial, certo? Então, por exemplo, para desenvolver aí a produção da cana-do-açúcar, né, aqui no Nordeste, muita área de Mata Atlântica foi derrubada, certo? É uma área degradada, aí em função dos canaviais, tá? Então, uma área dessa para restaurar realmente é difícil. A gente pode talvez recuperar, tá? Mas o processo de restauração, né, ele vai se tornar bem difícil. Então, você pode, sei lá, fazer ali alguns corredores ecológicos, né? Algumas áreas você pode proteger, enfim, mas você não consegue fazer com que aquela área onde está o canavial hoje, ela seja, se torne idêntica, no caso, à floresta que existia antes, tá? Isso aí, no caso, seria uma situação de restauração, tá? Então, só para resumir, restauração é o quê? É eu pegar uma área, certo? Fazer ali intervenção nela, a partir do plantio de espécies pioneiras, para que ela volte a ser parecida com o que ela era antes, certo? O mais parecida possível. O nome disso é restauração. Já a recuperação é eu melhorar a condição dela, né? Porém não conseguindo deixar ela como ela era de fato no início. Beleza, pessoal? Ok? Então, cuidado com esses termos aí, restauração e recuperação, tá? Vocês podem pegar questões que vão falar das duas situações, restauração e recuperação, beleza? E aí são diferentes, né? Ok? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, né, podem mandar mensagem para mim, né, pelos meios de comunicação já conhecidos, tá certo? Lá naquela ficha do Enem SSA que nós temos disponível lá no Google Classroom, vocês têm 3 questões sobre esse assunto. Questão 20, 21 e 22 da página 7, tá? Lembrando que 2 delas são questões do Enem, uma de 2020 e outra de 2019, ou seja, é um assunto que ele caiu nos 2 últimos Enem, tá? E uma é uma questão do SSA, que caiu no SSA 2019, que também fala de sucessão ecológica, beleza? Até a próxima, gente. Valeu. Bons estudos.